36. Aleluia, Jesus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Por favor, coloque a Bíblia aí em cima do banco. Segure na mão da pessoa que está do seu lado agora. Se você puder, segurando na mão desta pessoa, feche os seus olhos. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Se você puder dizer santo, santo, santo é o Senhor, então você vai bendizendo a Deus com seus lábios. Exalte a Deus, glorifique a Deus, porque a Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Quero ser como uma criança, te amar pelo que é, voltar aí você está,
nosso modelo é Jesus Cristo. É a Ele que nós seguimos, é a Ele que nós servimos, e a nossa vida está consagrada a Jesus Cristo. A nossa vida está separada no altar de Deus. Hoje você está no altar de Deus, porque você está na presença de Deus. Jesus, ele estava sentindo uma profunda angústia, e ele relatou isso e disse isso. Jesus estava prestes a passar por um momento muito difícil, por uma luta muito grande, por uma dificuldade muito grande. E Jesus, ele então faz a celebração da ceia com os seus discípulos, com os apóstolos, e ele vai para um lugar chamado Getsemane. Como é que era o nome do lugar, igreja? E ele chega naquele lugar com os 12 apóstolos, com os 12 discípulos. Por favor, diga assim comigo: Getsemane significa lagar de azeite, um jardim, terreno cercado, fica ao pé do Monte das Oliveiras. É como se você fosse num parque, é como se você fosse numa praça nos dias de hoje. Jesus estava naquele lugar arborizado, haviam árvores, já era noite, igreja, como hoje nós estamos aqui à noite, já era noite, e havia no coração daquelas pessoas o desejo de estar com Jesus. E mesmo à noite, os apóstolos estavam com Jesus Cristo. Jesus nos chamou para o Getsemane. Ele nos chamou e disse: vamos ao Getsemane, vamos ao jardim do Getsemane. E quando ele chega naquele lugar bonito, mas à noite, acredito que o orvalho já estava sobre as árvores. Acredito que o ambiente era um ambiente fresco, um ambiente já indo para o frio da noite daquele local. E a Bíblia diz que ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele diz assim: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Como vocês agora que estão assentados aí nos bancos, Jesus Cristo, ele disse: fiquem assentados aí, porque eu vou além orar. Irmãos, nós podemos interpretar isso como algo muito profundo, de significado para todos nós. Quem ora, ele vai mais além, ele vai mais adiante, ele vai mais à frente. Ele está indo mais além, ele está indo mais à frente, ele está indo mais adiante. Tem alguém que quer ir além aqui nesta noite? Você quer ir além aqui nesta noite? Você quer ir lá para frente para a oração? Irmãos, por favor, me ajudem a pregar. Digam para 4 pessoas: quem ora vai além. Quem ora vai além, primeira pessoa. Quem ora vai além, segunda pessoa. Quem ora vai além, terceira pessoa. Quem ora vai além, quarta pessoa. Igreja, quem ora vai além. Olha o que Jesus disse: vou além orar, eu vou mais para frente para orar, e vocês fiquem sentados aqui. E ele chamou Pedro, Tiago e João para irem mais além com ele. Quem que ele chamou, a igreja? Os apóstolos estavam sentados e eles entraram por dentro daquele bosque, por dentro daquele jardim, e chegaram num determinado local onde
ficai aqui e vigiai comigo. Porque veja bem, quando você está triste, qual a atitude que você toma? O que você faz no momento de tristeza do seu coração? No momento em que o seu coração está apertado e que você sente aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar, aquela vontade de sair correndo, aquela tristeza profunda no seu coração, o que é que você faz quando você está triste? Jesus, na sua maior tristeza e angústia, ele foi buscar a Deus em oração. Ele foi colocar a sua vida diante do altar de Deus. Se você está triste, ora, conversa com Deus, fala com Deus, fala com teu Pai Celestial, porque Deus está atento à tua oração. Deus está atento àquilo que você está falando no momento da sua tristeza, da sua dificuldade, da sua angústia. Jesus, ele tinha essa ciência, por isso que ele pediu para que os apóstolos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, vigiassem com ele. Ele disse assim: fiquem aqui e olhem ao redor para mim. Vigiar é estar atento, vigiar é você prestar atenção no ambiente, é você ficar olhando e ficar atento ao seu redor para ver o que está acontecendo. Ele disse assim: ó, fiquem atentos, fiquem com seus olhos abertos, vigiem, olha se vai vir alguém, veja ao redor, fica prestando atenção. E quando ele dá esta ordem dizendo: eu estou triste hoje, não estou bem, estou muito angustiado, então fiquem olhando, fiquem prestando atenção, fiquem vigiando o ambiente para mim. E Jesus, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai. Preste atenção no que acontece. Agora eles estão além. Os outros apóstolos ficaram lá atrás. Mesmo ali, ele disse assim: olha, fiquem por aqui, vocês vigiando, os três que estavam com ele, Pedro, Tiago e João. E Jesus, ele deu alguns passos, ele andou um pouco mais adiante. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que ele indo um pouco adiante, ou seja, ele não estava muito distante dos três apóstolos, ele só foi um pouco mais adiante, e ele prostrou seu rosto no chão, ou seja, ele se ajoelhou e colocou o seu rosto no chão, ele colocou o seu rosto no pó. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui: prostrou-se sobre o seu rosto. Ele se ajoelhou e ele se colocou sobre o seu rosto, colocou o rosto no pó, colocou o rosto no chão. Porque, irmãos, é tradição dos judeus se ajoelharem, é tradição dos judeus se prostrarem, porque a Bíblia também diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Diante de Deus, nós temos que nos dobrar, nós temos que nos prostrar. Quando você se ajoelha, você está dizendo assim: tu és grande, tu és o maior, tu és Deus. Aqueles que podem até devem se ajoelhar para poder buscar a face do Senhor. Foi isso que Jesus fez. Mesmo Jesus, na posição dele, ele se prostrou, ele colocou o seu rosto no pó, ele se colocou diante da face de Deus. Olha, meus irmãos, se Jesus se prostrou, mais ainda eu devo me prostrar diante de Deus. Se Jesus se ajoelhou, mais ainda eu tenho que me ajoelhar diante de Deus. Se Jesus decidiu fazer isso, mais ainda eu devo decidir por mim mesmo fazer isso. Mas preste atenção, ele não pediu para que os três apóstolos orassem. Ele não pediu para que os três apóstolos estivessem de joelho com ele. Ele disse assim: vigiem, fiquem vigiando, fiquem olhando para mim no ambiente. Por quê? Quando você está de joelho dobrado, com seus olhos fechados,
bater em você, você fica vulnerável. Por favor, diga assim comigo: aquele que se prostra com seu rosto no chão fica exposto aos ataques dos inimigos. Ele não estava em posição de vigia, em pé, vigiando. Ele estava ajoelhado. Então ele colocou os 3 apóstolos para vigiar, para que ele pudesse estar com o joelho dobrado, orando. É igual aqui na igreja. Enquanto você está com o seu joelho dobrado, os diáconos e os diaconistas da igreja, eles estão em pé com os olhos abertos. Por quê? Eles estão vigiando. Esse é o trabalho do diaconato. E quando nós estamos com o joelho dobrado, os diáconos estão vigiando. O que Jesus pediu? E Jesus pediu para os 3 estarem atentos enquanto ele fazia a sua oração. Irmãos, nós precisamos entender a dinâmica das coisas de Deus. Nós precisamos entender a atuação de Jesus no nosso meio. Ele estava dizendo assim: ó, você vigia enquanto eu estou orando. Enquanto nós estamos orando, os diáconos estão vigiando. Isso significa que existem funções determinadas no reino de Deus. Existe a hora para tudo. Existe um momento para tudo na sua vida. Se Jesus estiver na sua vida, Ele vai te dar uma voz de comando. E quando você ouvir a voz de comando de Jesus, obedeça. Não endureça o seu coração. Abra o seu coração para as coisas de Deus. Porque no jardim do Getsemane, Jesus disse: vigia. O problema, meus irmãos, é que nem sempre as pessoas obedecem às palavras de Jesus. Olha a oração que Jesus fazia: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Todo mundo aqui tem uma vontade. Eu tenho a minha vontade, vocês têm a vontade de vocês, e Deus tem a vontade dele também. Jesus pediu segundo a vontade dele. Jesus, ele disse: Pai, olha o que ele pede: se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento. Mas aí ele entende que Deus também tem uma vontade, e ele diz aqui, ó: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O próprio Jesus disse: eu tenho a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade, Pai. Irmãos, todos nós temos os nossos pedidos diante de Deus quando oramos, porque o próprio Jesus pediu. Tem pessoas, irmãos, que eles pregam contra a pessoa pedir. Meu Deus do céu, é bíblico, pedir não é pecado. O próprio Jesus pediu: Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, ele tinha consciência de que a vontade dele era uma, mas ele queria fazer mesmo a vontade do Pai. Você pode pedir, bata no peito e diga assim: eu posso pedir o que eu quiser para o meu Pai. Agora você tem que entender o seguinte: levanta assim sua mão direita e diga assim: mas o meu Pai pode me dar o que Ele quiser. Você entendeu como é que funciona? Eu posso pedir o que eu quiser, mas eu tenho que respeitar Deus. O problema de muitas pessoas é que elas se revoltam contra Deus. Elas são igual a criança mimada, que não obedece aos pais, que quer fazer a vontade dela a todo custo. Que você pede uma coisa e ela faz outra, e ela briga, ela faz birra, ela responde toda hora, ela responde, ela não aceita. E tem muitas pessoas que estão diante de Deus em oração, mas que não entendem que nós temos o direito de pedir, mas Deus também tem a sua vontade. Jesus, ele pediu segundo a vontade dele, mas ele respeitou a vontade do Pai. Na primeira oração, olha só, na primeira oração, Jesus já falou assim: eu quero, Senhor, que o cálice
se passe. Esse é o meu desejo. Se for possível, por favor, tira isso de mim. Me livra do sofrimento, me livra dessa dificuldade. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Para você ter uma vida de oração, você precisa ser uma pessoa amadurecida. Você precisa ter intelectualidade, inteligência. Você precisa entender que Deus tem a vontade dele, você tem a sua. Você vai pedir, você vai rogar, você vai implorar. Agora, se Deus não der aquilo que você quer, você vai continuar servindo a Deus do mesmo jeito, porque Ele é o Pai e você é o Filho. É Ele que manda. É assim que você vai em frente com Deus. Mas não acabou aqui não, meus irmãos. Voltando Jesus para os seus discípulos, ele voltou do lugar onde ele estava, e a Bíblia diz que ele achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Será que vocês não puderam ficar uma hora olhando aqui o redor para mim? Vigiai, olha as palavras de Jesus, e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando isso, aprofundando o seu ensinamento para todos nós. Nós temos que vigiar e nós temos que orar a Deus. Vigiar por quê? Porque ele diz que a carne é fraca. Temos que orar por quê? Porque a carne é fraca. O espírito está pronto. O espírito que nós temos dentro de nós, que faz contato com Deus, ele está limpo, ele está lavado, ele está preparado. Mas a nossa carne é fraca. A nossa carne, ela luta contra o espírito. A Bíblia diz que é uma luta constante entre a carne e o espírito, para que nós não venhamos a fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é o espírito. É por isso que nós precisamos nascer de Deus. E ele está falando aqui e nos revelando que a oração, ela faz parte da nossa vida. Mas antes de orar, nós temos que vigiar. Nós temos que prestar atenção nas coisas. Nós precisamos ser cristãos lúcidos. Nós precisamos ser pessoas atentas ao nosso redor. Preste atenção no local onde você trabalha. Preste atenção no local onde você estuda. Preste atenção na igreja. Preste atenção na rua. Quando você for atravessar a rua, preste atenção, vigia. Olha para os dois lados. Não olha para um lado só não. Fica prestando atenção nas coisas. De repente vem uma bicicleta do outro lado. De repente vem uma moto do outro lado. De repente vem um cachorro atravessando. Você tropeça com o cachorro e cai. Olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que a Bíblia está falando, o que Jesus está ensinando, é que nós temos que ter uma postura de vigia e postura de oração. Horas eu estou de pé vigiando e horas eu estou de joelhos orando. Eu vou revezando. Um pouquinho eu oro, um pouquinho eu vigio. Um pouquinho vigio, um pouquinho eu oro. Isso faz parte da vida cristã. Mas aqueles discípulos dormiram em vez de vigiar. Talvez você está dormindo em vez de vigiar. Talvez você está dormindo lá no seu trabalho. Talvez você está dormindo lá na sua escola. Talvez você está dormindo lá na sua casa. Talvez você está dormindo aqui na igreja. Está dormindo. Jesus mandou você vigiar, mandou você orar, mas você está tranquilo, né? Está bocejando, está falando, deixa eu seguir. Não é isso. O Senhor está me incomodando nessa noite. O Senhor está te incomodando nessa noite a vigiar e orar, a ter atitude de vigia e atitude de oração. Esses dois tipos de atitudes, todos nós precisamos ter. E Jesus aqui, ele continua. E indo a segunda vez, qual vez agora, igreja? A segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Por mais um instante, Jesus vai orar, e Jesus tem os seus pedidos, mas ele leva em conta a vontade do Pai. Pela segunda vez,
Jesus está em oração. Irmãos, a oração, ela não pode ser só uma vez, não, na semana. Você não pode orar só uma vez por mês, não. A oração tem que ser todos os dias. A consagração a Deus tem que ser todos os dias. Todos os dias você precisa tirar um momento para orar. Você precisa tirar um momento para falar com Deus. E se possível, várias vezes no mesmo dia, várias vezes na mesma noite. Você pode tirar um instantezinho e falar com Deus. Você pode tirar uns minutinhos e conversar com Deus. E o seu Pai vai estar atento àquilo que você está falando. Mais uma vez, meus irmãos, Jesus voltou e os achou adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Quantas pessoas, irmãos, estão com os olhos carregados para vigiar? O olho está pesado, o pessoal está piscando, está tentando ver, a coisa está feia. Você vai para a cozinha, quando você volta no sofá, está lá apagado, já dormiu. A pessoa dorme em qualquer lugar, dorme em pé, dorme sentado, dorme de qualquer jeito, está pesado o olho. Você olha o olho da pessoa, está vermelho, olho pesado. Quantas pessoas estão carregadas? A Bíblia diz que os olhos deles estavam carregados, igreja, estavam pesados, e muitas pessoas estão com seus olhos carregados, estão com seus olhos pesados para as coisas espirituais, pesados para as coisas de Deus, porque o peso do mundo está sobre ele, porque o peso da carne está sobre ele. E Jesus chegou para acordar aqueles discípulos e disse: levantem-se, acordem, porque vocês precisam vigiar e orar. Só algumas pessoas estão entendendo. Eu vou falar de novo. Jesus sacudiu aqueles 3 apóstolos e disse: acorda, acorda, abre os teus olhos. Você precisa vigiar e orar. 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 Essa é a ordem de Jesus. Olha o que a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta, desperta desse sono, dessa letargia. Quantas pessoas, irmãos, estão agarradas com o sono, agarradas com o travesseiro, com a cama, não conseguem levantar para as coisas de Deus. Levanta para trabalhar, mas não levanta para orar. Levanta para ir para a faculdade, mas não levanta para orar. Levanta para ir para a escola, mas não levanta para orar. Não levanta para fazer nada para Deus, porque na hora de fazer as coisas para Deus está pesado, está carregado, está cansado, está cheio de dor, está com dificuldade. Levanta hoje. Pela segunda vez Jesus está falando: levanta hoje, porque o teu ministério é na oração, o teu ministério é na vigia. No vigia, você tem que vigiar e orar. O ministério é atento. Você não tem que ficar olhando outras coisas, não. Tem que ficar preocupado com outro tipo de coisa. Você tem que ficar preocupado em vigiar e orar. Você vigia e conversa com Deus. E deixamos de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O ministério da oração não para porque tem alguém dormindo. O ministério da oração, as pessoas que oram, as pessoas que falam com Deus, que buscam a presença de Deus, elas não vão deixar de orar, porque as pessoas estão faltando ou estão dormindo agora na hora do culto ou na hora da oração. E nós não vamos parar de orar, porque as pessoas estão dormindo, porque as pessoas não querem orar, porque Jesus, ele prosseguiu na oração pela terceira vez. Jesus prostrou seu rosto em terra e ele fez a oração ao Pai Celestial. O ministério da oração não vai parar, não vai acabar. Nós vamos continuar orando, vamos continuar orando, igreja. Eu vou falar pela 10ª vez, nós vamos continuar orando. Eu vou falar pela 10ª vez, nós vamos continuar orando. A igreja vai continuar orando. Enquanto tem gente dormindo, enquanto tem gente lá no sofá, dormindo no sofá, enquanto tem gente dormindo lá na sua cama, você vai chegar na sua casa nessa noite e você vai encontrar pessoas dormindo
Nessa noite, ainda não está muito tarde, mas você vai ver, você verá que a palavra de Deus é verdadeira. Enquanto você está aqui orando, existem pessoas que estão dormindo, mas Deus manda te dizer: não para de orar, porque os outros estão dormindo. Mas ele é um apóstolo. Essa igreja não deixou de orar, porque os pastores que porventura passaram por aqui não participavam da oração, a oração continuou. Mas ele é um apóstolo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, mas Jesus ainda está na oração, igreja. Eu vou falar mais uma vez: Jesus ainda está na oração. Os apóstolos estão dormindo, mas Jesus está na oração. Então, se você quiser estar com Jesus, vai para a oração. Você vai encontrar Jesus na oração. Ninguém entendeu, vou falar de novo. Você vai encontrar Jesus na oração. Pela terceira vez, você vai encontrar Jesus na oração. Você vai encontrar Jesus na... Opa, eu estou na oração. Jesus está na oração. Ele vai estar lá junto com você. É o que a Bíblia diz, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está na oração. Tem gente procurando Jesus num monte de lugares, coitados. Eles vão passar a vida inteira procurando e não vão achar Jesus. Está na oração. Ele falou: a minha casa será chamada casa de oração. É aí que ele está, igreja. Porque se você conversa com Deus, se você está buscando a Deus, ele está atento, porque ele gosta de quem fala com ele. Ele abençoa quem fala com ele. Então você pode estar na maior angústia da tua vida, você pode estar na maior tristeza, na maior dificuldade da sua vida, mas não deixa de orar, não deixa de falar com Deus, porque você encontra Jesus Cristo na oração. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aí ele disse: levante-se, eis que é chegado o que me trai. Já passou. Passou assim, aquele tempo que Jesus passou orando, acabou. Ele falou: levanta, vamos embora, acabou, agora já chegou o que me trai. Vocês perderam a oportunidade. Era para você estar orando, mas você estava dormindo. Era para você estar consagrando a vida, mas você estava sonhando com outras coisas. E está tudo fora do propósito. Irmão, aproveita enquanto você está num tempo que você pode estar orando. Não durma na igreja, ore. Não perca seu tempo, irmão. Quando eu estou dizendo aqui dormir, eu vou traduzir para você. Significa que você está desatento de Deus. Significa que você está longe de Deus. Significa que você dá mais ênfase ao cansaço do seu corpo do que a Deus. Significa que você dá mais ênfase às coisas desse mundo do que às coisas de Deus. A Bíblia diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você é espiritual. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existe uma força de Deus quando você ora. Existe uma força de Deus quando você dobra o seu joelho. O Senhor vai te dando energia, o Senhor vai te dando força, e o Senhor vai te botando de pé na presença dEle. Você não dorme quando você ora. Você fica em vigia, você fica prestando atenção, você está atento ao agir de Deus, ao trabalhar de Deus, ao som de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus essa noite, se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar agora. Louvado seja Deus. Quantos trouxeram a sua cartela? Por favor, pegue a sua cartela do ano. Louvado seja